aí, dá para recuperar esse colágeno que a gente perde na pele? Ah, eu acho que dá. É por isso que a nossa queridíssima dermatologista, a doutora Carla Bortolotto, bem-vinda. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui hoje. Porque, fiquem aí atentos, mas nós conseguimos então, doutora, retornar, vamos dizer assim, reverter ou pelo menos amenizar esse processo? A gente consegue, a gente tem várias maneiras, a gente vai falar hoje aqui sobre várias opções que a gente tem como prevenir, saber o que é o colágeno, que existem muitos mitos, as pessoas falam, vou tomar colágeno puro, funciona ou não funciona. Então, acho legal a gente conseguir definir o que a gente pode fazer para prevenir a perda, para manter o nosso colágeno e produzir mais. Tá aí. Vamos começar então com uma imagem para você dar uma explicação, até para a gente entender onde está o colágeno, como é a nossa pele. Olha lá. Primeira imagem na tela. Pois é, essa imagem ela é uma imagem anatômica da nossa camada da pele. Então, quantas camadas a gente tem na nossa superfície? A gente tem a epiderme, que é a primeira camada, a derme e a última camada, que é a hipoderme. Aonde está o colágeno? Ótima pergunta. O colágeno, ele se encontra principalmente na derme. Ele fica na camada do meio, na segunda camada, e ele está junto com as fibras elásticas. Então, o colágeno é uma proteína que ela fica entrelaçada com as fibras elásticas. Certo. Esse colágeno, que fica nessa camadinha mais rosada aqui, e que ele tem a coloração rosada, ele serve como principal função para criar estrutura e como um arcabouço para a camada mais superficial, que é a epiderme. Certo. É onde as células se depositam nessa cama. É como se o colágeno fosse uma cama que tem uma estrutura, uma cama novinha. Vamos pensar assim, a criança que tem o colágeno perfeito. Tá. Então, ela tem como se fosse uma cama nova. Então, imagina assim, um sofá. Eu tenho um sofá e aquele sofá está com a espuma totalmente íntegra e fofinha. Tá. Então, aquele é a função do colágeno. Então, ele serve como um arcabouço e uma estrutura para manter a pele linda. Linda. E quando a gente encontra, então, uma pele com flacidez, até região abdominal, que pode ficar mais fácil da gente pensar e fazer uma relação, é que naquela região este colágeno está comprometido. Além de outras coisas. Pois é, então quando eu penso que eu tenho uma pele envelhecida, uma pele flácida, uma pele sem o viço dela, eu perdi o colágeno. Tá. Ou eu vou perdendo também com a natureza, com o envelhecimento normal, com o passar dos anos, a gente vai perdendo o nosso colágeno. Então eu vou tendo essa pele flácida, a queixa, principalmente das pessoas que chegam e falam, doutora, eu queria um viço melhor na minha pele, ela está um pouco caída, eu estou sentindo que ela está mais murcha, eu estou sentindo que ela está meio coloração, incomoda, meio vermelha, e isso é verdade, o vermelho da pele, às vezes a gente se reclama, muitos vasinhos, um rosado, isso faz parte dessa perda do colágeno. Porque o colágeno que fica nessa camada, perto dele e entre ele ficam os vasos sanguíneos. Quando a gente retifica esse colágeno e perde essa capacidade estrutural, eu tenho uma visualização maior desses vasos. Puxa. Então, quando eu vejo uma pele envelhecida, eu vejo uma pele também com muitos vasos expostos. Entendi. E os pacientes, nesses casos, reclamam, minha pele fica muito rosada, eu tô com muito vasinho. Isso também é um sinal dessa perda do colágeno. Muito bom, tinha a menor ideia. Agora, a gente tem um vídeo que ilustra também, até numa animação, para a gente entender mais a respeito do colágeno, porque a gente vai saber também o que detona o colágeno. Sim. Olha lá. Pois é, nesse vídeo a gente consegue rosinha. ver os rosinhas, que eles estão nessas traves, que são as fibras elásticas, na camada, na segunda camada, que é a derme, que fica abaixo da epiderme. Tá. Então, eu tenho essas fibras de colágeno, são ilustradas por esses componentes rosinhas, que eles têm essas perninhas, né? Que é o aspecto de um colágeno que é produzido pelas células do fibroblasto. Então, ele vai ter como essa função, ó, ele está perto da fibra elástica. Então, quando a gente também tem a flacidez, é esse rompimento da fibra elástica. Então, os dois caminham juntos para criar esse arcabouço para a nossa pele. Só até para juntar as coisas, doutora, abaixo dessa terceira camada a gente já encontra uma parte muscular?
Abaixo dessa camada, onde tem o colágeno e fibra elástica, é onde a gente tem a gordura, que também é um ponto muito importante para a gente ter esse arcabouço no rosto. Tá. Quem malha muito, quem corre muito, quem faz muita atividade física e não tem uma reposição adequada, perde um pouco esse coxinha de pouso, principalmente do rosto. Entendi. Então, com o passar do tempo, você perdendo o coxinha de pouso do rosto, que tem algumas áreas que vão dar aquela estruturação, e o colágeno e a fibra elástica também caindo, você pode ter um rosto mais emagrecido e um rosto mais flácido. Então, são essas duas situações em que fazem com que eu tenha o recheio da minha pele. Então, colágeno com a fibra elástica e abaixo a gordura. Isso. Aqui na frente, ó, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Você colocou aqui algo importante, porque embora a gente entenda que há um envelhecimento e uma passagem do tempo natural e fisiológica, existem outros fatores que dão uma aceleradinha se a gente não tomar cuidado. O que detona, então, o nosso colágeno, que é algo que faz parte do nosso dia a dia? Você colocou algumas plaquinhas aqui representando tudo isso, né? Pois é, a gente tem alguns fatores que fazem com que eu tenha essa proteção do colágeno ou a destruição dele mais precoce. Então, assim, o colágeno que está na minha pele, eu tenho o fator genético, que é um fator que ajuda tanto na proteção desse colágeno quanto na destruição. Então, se geneticamente eu tenho algumas já... Minha avó, minha mãe tem a pele maravilhosa, que a paciente normalmente fala. Então, isso significa um fator positivo, é um fator protetor. Então, geneticamente, ela tem uma proteção do colágeno dela. Legal. Agora, também existe o contrário. Uma pele que ela é mais danificada, uma pele que não tem um colágeno tão bom assim. E com o passar do tempo, você vai vendo essa exposição dessa perda do colágeno. Certo. Só que o que a gente poderia evitar? A genética a gente não pode mexer, mas o que a gente poderia evitar? Os fatores extrínsecos, que seria a radiação ultravioleta, o tabagismo, a exposição muito exagerada aos agentes externos, que hoje em dia a gente está vivendo muito, o infravermelho, a poluição que a gente todos os dias recebe, ainda mais em São Paulo. Todos esses são fatores em que eu vou ter a quebra do colágeno. Por vários motivos, ele pode agir nas enzimas que fazem a quebra desse colágeno. A radiação ultravioleta, ela é o principal desses fatores todos que fazem com que eu tenha a destruição desse colágeno. Eu tenho dois tipos de colágeno, o colágeno tipo 1 e o colágeno tipo 2, que são os dois tipos que a gente produz e que a gente conseguiria produzir normalmente. Então, por exemplo, com as dicas que a gente vai falar daqui a pouco, mas a exposição solar, o tabagismo, a menopausa, que é muito importante. As pessoas percebem, quando você tem uma diminuição hormonal, você também diminui a produção desse colágeno. Então, assim, todos esses fatores, se a gente conseguisse evitar, a gente com certeza teria um colágeno mais nobre e um colágeno mais mantido. Então, quando a gente tem uma pele não exposta ao sol, com certeza no final, lá pra frente, a pessoa vai perceber a pele mais íntegra. O protetor solar, ele consegue prevenir? É uma barreira que impede aí que esse colágeno se perca, então? Pois é, o que a gente tem aqui falando dentre os cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia, a proteção solar, ela está em primeiro lugar. A radiação ultravioleta, ela consegue chegar, principalmente a ultravioleta B e a A, ela consegue chegar no nível onde a gente mostrou na camada. E ela consegue quebrar e estimular esse processo inflamatório. Então, quando eu tenho a exposição à radiação ultravioleta, eu tenho um processo inflamatório nas minhas células que vão desencadear essa quebra do colágeno e da fibra elástica. Então, quando eu tenho o uso do protetor solar, que vai me proteger contra a UVA e contra a UVB, eu tenho essa, principalmente quando essa barreira é física, ou seja, um tipo de maquiagem, aquele protetor com base, ou o chapéu, ou as roupas que tem aquele tecido de proteção, eu vou ter uma proteção para o meu colágeno, principalmente. Olha só. E aqui a gente está... Aqui, por exemplo, tem as luzes, mas quem trabalha em escritório e tal, a exposição também a essas luzes também. Sim, essa luz que a gente vive no nosso dia a dia é muito mais a ultravioleta do tipo A. E ela causa, sim,
a quebra do colágeno da mesma maneira que a B e também desencadeia as manchas. Mas é porque as pessoas acham que o colágeno, que a radiação ultravioleta, ela tem uma função principalmente nas manchas. E não, ela vai ter a função também na quebra do colágeno. Mas assim, acabou o colágeno, eu quebrei, o que vai aparecer clinicamente na minha pele? Além da flacidez, além das manchas, eu vou ter a quebra da pele, que é a formação das rugas. Então, esse colágeno e essa fibra elástica vão clinicamente me mostrar o excesso de rugas. Entendi. Vamos colocar já a perguntinha do público e a gente segue aqui para as dicas do que você pode fazer para melhorar a sua produção de colágeno. Na tela, olha lá. Um beijo... Ixi, é um I ou um... Vani, né? Vani, beijo para você. A vitamina C... ela é essencial para evitar, então, essa perda de colágeno? De fato, ela entraria... Aí a gente já começa, então, para a nossa pauta da produção. Podemos incluir vitamina C? Pois é, eu acho agora a gente poderia mesmo fazer essa como produzir o colágeno. A pergunta é ótima, né, Boni? Mas eu acho que vale a pena a gente fazer, antes disso... De responder. Como a gente adquire esse colágeno. Muitas pessoas perguntam, eu posso tomar o colágeno puro? Existe o colágeno puro? Eu acho que não dá muito efeito isso não. O que o colágeno é, como eu falei no início? Ele é uma proteína. Então, se ele é uma proteína, normalmente a proteína ela é muito grande. Quando eu tomo colágeno puro, o meu sistema digestivo vai destruir essa proteína e não consegue absorver porque ela é muito grandona. Entendi. Então, se eu tivesse como fazer um colágeno picadinho, existe o colágeno hidrolisado que tem um pouquinho mais de absorção, eu conseguiria absorver ele total. Imagina, eu tomo o meu colágeno, produzo o meu colágeno, tô linda. Mas não é tão simples assim. Então, a gente tem diversas maneiras de produzir o nosso colágeno. Tá. Como a nossa querida fez a pergunta em relação à vitamina C, sim, ela é um excelente produtor de colágeno, indiretamente. Por quê? É o que a gente chama da neocolagênese. A vitamina C é um antioxidante muito potente que, aplicado de maneira tópica, tem uma absorção muito boa, acima de 5 a 10%. Cada pessoa tem a sua restrição em relação, porque algumas peles são sensíveis à vitamina C. E ela vai ter o uso contínuo disso, a produção de uma neocolagênese, desse colágeno tipo 1 e do tipo 2. Olha que legal. Além do que, a vitamina C também tem potente efeito antioxidante tópico. Então diminui o envelhecimento. E diminui a inflamação que eu falei que o sol causa na pele. Olha, legal. Então o uso da vitamina C, ela é essencial e de preferência pela manhã. Tá. Além disso, a vitamina C, todos os cremes tópicos que a gente está falando aqui, a vitamina C, a vitamina E, o ácido retinóico, os outros alfa-hidroxiácidos, todos eles a gente consegue fazer esse tratamento domiciliar, mas o paciente tem que fazer o uso dele contínuo e o resultado pode vir em torno de 4 a 6 meses, Carol. Tá. Não é tão simples. Nem tão rápido. Isso, nem tão rápido. Então, dessa maneira, de todos os produtos tópicos que a gente consegue utilizar em casa, o que existe é maior evidência clínica e a maior resposta na neocolagênese, porque ele age diretamente na produção, é o nosso ácido retinóico. Então, o ácido retinóico, ele é uma tretinoína tópica. Eu também tenho em forma oral, que é a isotretinoína oral, que hoje em dia a gente tem usado para tratamentos de rejuvenescimento em doses menores e com acompanhamento médico da mesma maneira que se faz para acne. Sim, sim. E ele consegue causar neocolagênese de maneira direta. Olha só que legal. Só que assim, doutor, antes da gente entrar na comidinha que tem aqui, se é possível, né, a gente manter uma alimentação que também ajude, aqui tem preenchimento e toxina, sim, certo? Certo. Eles são considerados preventivos ou eles também podem estimular? Os dois. Olha que legal. Os dois. Aí quando sim, eu aplico, por exemplo, um preenchimento à base de ácido hialurônico, esse preenchimento, ele vai ter a capacidade de estimular esse novo colágeno. Tá. Então, eu consigo, através desse procedimento, causar produção de colágeno tipo 1 e tipo 2. E, com isso, fazer com que a minha pele produza o colágeno dela. Naturalmente. Naturalmente. E vai causar também a prevenção. Tá. Porque eu vou estar com uma pele mais hidratada, que é essencial também. Eu vou conseguir ter uma volumização da minha pele. Perfeito. Vamos falar agora da comidinha?
É possível, então, com a parte nutricional, melhorar a condição do colágeno? Então, uma pessoa que está bem nutrida, enfim, pensando aí nos nutrientes ou em alguns... Aqui a gente tem proteínas e aqui eu estou vendo que a gente tem um grupo de legumes. Isso. E aí? Pois é. Um processo importante na perda do nosso colágeno é a chamada glicação, que são os agentes glicantes. Ou seja, o que é isso? É o açúcar, é a fritura, é a parte onde os alimentos são colocados em temperatura muito alta e você tem a perda daquela água e o aquecimento, formando a casquinha marronzinha do pão, por exemplo, formando a crosta na carne, que ela é grelhada. Então, tudo isso, junto com o açúcar e o carboidrato, eles vão fazer uma coisa muito interessante com a nossa pele. Eu tenho o colágeno livre, que é o absorvido e o que é o usável. Esses nutrientes que a gente considera nutrientes ruins para a saúde, eles ligam o colágeno, fazendo um processo de cross-linking, que a gente chama, em uma ligação irreversível. Então, esse colágeno, eu não vou ter mais a função dele, eu perco. Puxa. Então, os alimentos que a gente contraindica são alimentos que vão exagerar nesse processo de glicação. Tá. Hoje em dia, a gente entende muito bem isso e a gente sabe que existem alimentos e suplementos em que a gente pode diminuir essa glicação. Ah, entendi. Entendeu? Então é para diminuir a glicação Pra diminuir. não aumentar a produção natural. E também aumentar. Aumenta também. Aumenta porque você, por um lado, deixou de perder e por outro, você vai estar se alimentando bem e produzindo também o colágeno. E essa suplementação, ou seja, aqui é tudo manipulado, né? A gente pode manipular. Pois é, eu trouxe essas opções porque normalmente a gente não tem muito... Tem algumas pacientes que têm intolerância ao uso de cápsula, né? Eles, me irrita, não gosto, ou tem alguma... não quero tomar cápsula. Isso não é mais um motivo de desculpa. A gente tem hoje na farmácia de manipulação maneiras de eu tomar esses componentes chamados de antioxidantes orais que diminuem essa glicação e produzem o meu colágeno diretamente. Dá para contar alguns? Os 4 principais antioxidantes aí que a gente tem orais. A vitamina C, a vitamina E, a coenzima Q10, o resveratrol, o silício orgânico, entre outros vários ativos que eu consigo colocar em forma de bombom, por exemplo, de chocolate de cacau a 70, pirulito, também tem em forma de goma e também pode ser feito em forma de ou milkshake ou sachê, que vira um sabor gostoso que você pode escolher. Então, evoluímos, né? Desculpa não tem para não produzir e proteger a nossa pele. Maravilhoso, doutora. Vamos então para a perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente. Muito legal, né? Ainda tem os aparelhos. Denise, um beijo, obrigada. Uma pessoa com mais de 70 anos consegue então recuperar? Qual é então, vamos dizer assim, algo que a gente pode, enfim, acreditar nesta faixa etária, né? Porque cada faixa etária, o quanto antes começar, né, doutora? Sim, sim. Melhor. Eu acho que a melhor maneira é a gente prevenir e começar desde cedo. Acima dos 50 anos de idade, essa produção de colágeno ela vai ficar mais lenta. Então, às vezes, nesses casos, a gente tem que fazer todas essas situações para, a partir deste momento, evitar perdas maiores. Entendi. Mas existem procedimentos que a gente pode fazer em consultório, que eu acho que é o que a gente vai falar agora, que são procedimentos que, por esse estímulo direto, ele consegue também estimular a formação do colágeno. Hoje a gente tem o primeiro radiofrequência, Glaucia. A gente tem, inclusive, uma animação da nossa computação gráfica. Que ficou linda. Só demais. Um beijo. Obrigada, meninos. Que arraso, hein? Na tela, então. Pois é. Esse é um aparelho que está sendo ilustrado pela radiofrequência. A radiofrequência, ela é um tratamento que a gente sempre fala no consultório, os pacientes ficam na dúvida. Produz colágeno. Como produz colágeno? O que eu vou ver de melhora na minha pele? Então, a radiofrequência, ela é um raio, né, uma onda, aonde eu vou ter a ação dela no nível daquela camada, que é na derme, e esse processo inflamatório que ela causa pelo aquecimento produz colágeno. Uau! Então, eu vou ter com esse tratamento da radiofrequência, que é um tratamento muito realizado, onde a gente tem potências e aparelhos de diversas maneiras. E é um tratamento indolor, é um tratamento que o paciente pode fazer aplicação semanal ou quinzenal em qualquer parte do corpo. Qualquer parte? Qualquer. Existem algumas contraindicações
mas que o seu médico, a gente vai conseguir avaliar cada caso. Tá aí. Próximo, laser. Ah lá, a gente fala tanto de laser, mas cada laser... E não entende. O que faz o laser, então? Pois é, essa outra animação mostraram-se os lasers que a gente tem em outras tecnologias, que eles fazem como colunas de coagulação na pele para chegar no nível da segunda camada. Tá. Então, eles podem ser desde superficiais até mais profundos, mas eles vão conseguir chegar na derme, com a principal função de produzir aquele colágeno pelo processo inflamatório que ele causa. Puxa, que legal. E a gente pode, vamos ver o peeling também, a gente pode unir todos esses, Sim, né? É essencial. A gente pode evitar os fatores que causam isso, tratamento tópico em casa, alimentação, suplementação e o tratamento que a gente faz na clínica. O peeling, ele também pode ajudar? Pois é, o peeling a gente pode fazê-lo de vários ácidos, com várias potências, superficial até mais profundo. E o peeling tem essa capacidade também de fazer a neocolagênese quando aplicado na pele. Muito bom. Porque ele, por exemplo, um peeling de ácido retinóico, ele tem uma potência muito mais alta do que eu uso em casa. Tá. Então, o efeito ela vai vir muito melhor. E aí, isso é feito em consultório? Todos esses procedimentos sempre em consultório e com uma boa avaliação. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Beijo, Dani, obrigada. Qual seria a melhor recomendação, então, para a dose diária quando a gente está falando do colágeno? Não seria o colágeno hidrolisado, como você falou. Seriam suplementos com antioxidantes. Pois é, a dose é muito específica e depende de cada paciente. Então, assim, normalmente o paciente vai no consultório, a gente faz uma avaliação para ver o quanto ele necessita desse colágeno e solicita vários exames de sangue para a gente fazer essa reeducação do paciente em relação a essas suplementações. As vitaminas, elas são vitais para a nossa saúde. E os antioxidantes também. Então, assim, tem que ser muito bem indicado, muito bem controlado e a dose, ela é muito subjetiva para cada paciente. E claro, quando você pega num exame de sangue, né, doutora, que algo está abaixo, algo está faltando, embora você chegue com uma queixa de flacidez e que precisa e tal, de cuidados, e você não se atentou que outra coisa está acontecendo no organismo que também prejudica, enfim, qualquer outra parte que não só essa, né? Uma falta de vitamina pode gerar outros problemas. Então, eu acho interessante esse tipo de pauta porque o indivíduo é visto como um todo. A gente cuidado de paciente. Não é só a pele do rosto, não é só achar que a pele tá fofinha, tá boa. O tratamento, ele é completo. Ele tem que ser avaliado assim. Tá aí. Mais uma, na tela. Um beijo, Aline, obrigada. É verdade que a bichectomia deixa a pele flácida e envelhecida com o tempo? Essa é polêmica, doutora. Fique à vontade para responder. Na verdade, a bichectomia é um procedimento cirúrgico feito por cirurgiões plásticos habilitados para isso e é a retirada de uma glândula que fica aqui na região malar, a glândula de Bichat, que ela, depois de um tempo, ela vai dando uma murchadinha. Então, esse é um procedimento que você retira esta glândula para ter aquele efeito do côncavo mais marcado. Então, você tem aqui o que hoje muita gente está querendo fazer, que é deixar esse côncavo mais marcado. O rosto mais magro. O rosto mais magro, essa impressão de rosto mais magro. Mas ela tem que ser muito bem avaliada, por quê? Porque ela é um procedimento que, com o passar do tempo, pelo fato de você tirar este volume da região e a gente, com o envelhecimento, com a perda do colágeno, você pode ficar muito emagrecida e sem essa volumização aqui, que depois é muito difícil de recuperar. E existem indicações para a bichectomia. É isso que eu ia falar. A bichectomia, ela tem que ter indicações e ela tem várias contraindicações e vários problemas que podem ocasionar caso não tenha sido feito adequadamente. Eu me lembro uma vez a gente fez uma pauta sobre bichectomia, até como veio a pergunta, né? Depois, se você quiser assistir lá no YouTube, no canal do Você Bonita, só jogar bichectomia, mitos e verdades, uma coisa assim que você vai encontrar. O que eu achei muito interessante é que quando a pessoa procura por uma questão estética e não avalia nem entende que tem aí indicação, aí você fala assim, mas qual seria a indicação? Tem um monte de gente que acaba mordendo muito, né? Que você perde a proteção, né? E morde, fica com a boca toda machucada. Tem pacientes que depois daquela cirurgia ortognática também muda o formato do rosto e precisam de bichectomia. Então, esse assunto é interessante e
Falando assim agora, até pra gente fechar nossa pauta, bom senso, não é melhor comer saudável, fazer atividade física e emagrecer com saúde? O rosto vai emagrecer também, é um emagrecer no geral. O que a gente quer é um colágeno, uma pele viçosa. Com alguns procedimentos você pode ter aquele aspecto mais com essa perda do que a gente está querendo. Que a gordura também acaba sendo importante. É isso. Como você falou. Doutora, eu só posso agradecer. Sempre uma aula. Então, meninas, meninos, tá aqui, ó. Isso tudo faz parte hoje do nosso dia a dia. É possível e a gente tem esse cuidado e bom senso. Bom senso é tudo, né? É isso aí, Carol. Mas depois que a gente descobre o valor do bom senso, a vida muda. Com a gente mais uma vez, dermatologista, doutora Carla Bortolotto. E claro que voltará sempre pra você bonita. Obrigada mais uma vez.